Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja começa para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua escuta. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto do Evangelho de Lucas, onde Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos antes de subir para o Pai. No coração deste tempo, vamos conhecer elementos bonitos e preciosos da mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma igreja em caminho. Vamos também conhecer aquilo que faremos aqui na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O programa A Voz da Igreja está começando. Fique conosco. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez neste tempo fecundo da Páscoa, nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura, onde encontramo-nos com o Senhor, com aquele que vive e está também na sua palavra. Por isso, nos alegramos sempre quando os nossos olhos e a nossa fé nos põem diante da palavra de Deus, escrita na Escritura, e aí nos encontramos com aquele que é o Senhor, o Cristo, a palavra. Convido você, meu irmão, minha irmã, para partilhar comigo neste programa o texto de Lucas, Lucas capítulo 24, versos 46 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, Jesus afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando-o. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Meu irmão, minha irmã, lemos na liturgia deste domingo os últimos versículos do Evangelho de Lucas. O Evangelho que começa no templo, com Zacarias, o sacerdote Zacarias, pai do precursor, e termina no templo, onde os discípulos com frequência estavam bendizendo a Deus, diz o texto. Aqui estamos nos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos antes de subir para o Pai de onde ele viera. Aqui estamos exatamente nesse evento de fé que nós chamamos a ascensão, a subida de Jesus ao céu. E é exatamente este evento de fé que nós celebramos na liturgia deste domingo, a ascensão do Senhor ao céu. E os dois textos de Lucas têm exatamente neste evento o ponto que os une. O Evangelho de Lucas termina com a ascensão, os Atos dos Apóstolos, também um livro de Lucas, aquele livro começa com a ascensão. Ela então faz a ponte entre esses dois escritos. E aí, a partir
da subida de Jesus, começam os Atos dos Apóstolos. Nesse livro em que Lucas se ocupa sobretudo dos atos de Pedro e posteriormente de Paulo, e ali vamos percebendo a ação, a missionariedade, o dinamismo da igreja nascente. Mas nos detenhamos então neste pequeno trecho de Lucas, que nos ajuda também a responder a pergunta que nós fomos respondendo ao longo do caminho pascal: onde está o Senhor? Pois o túmulo está vazio. Onde está então aquele que inaugura uma nova forma de estar presente? Colocamos-nos esta questão desde o primeiro domingo da Páscoa e de lá para cá, em cada programa, nós fomos respondendo a essa pergunta. Mas vamos nos situar então aqui nesse momento. Estamos exatamente naquele momento em que os dois que iam a Emaús e que ali reconheceram o Senhor, voltaram a Jerusalém. E ali encontraram reunidos os que estavam lá e contaram a eles o que tinha acontecido. Enquanto contavam, Jesus apareceu no meio deles e ali, mais uma vez, ele mostra a sua nova forma de estar presente. Uma presença que, no momento inicial, causou perturbação, susto e medo. Mas Jesus se encarrega mais uma vez de, na refeição com eles, comendo com eles, Jesus então se revela como aquele que fora crucificado, vencer a morte, reina vivo. E aqui estamos então com Jesus que, mais uma vez, abre a inteligência dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras e, mais uma vez, recupera das Escrituras esta profecia acerca do ungido, acerca de Cristo, que sofreria, ressuscitaria ao terceiro dia e no nome de Cristo seria proclamado o arrependimento para o perdão a todas as nações. Aqui estamos com Jesus e com os 11, estamos saboreando ainda aquele momento fecundo do Senhor que antes de voltar para junto do Pai, ainda confirma a sua nova presença, ainda confirma e enriquece a fé dos discípulos e os convida, portanto, agora à missão. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, o Espírito. Permanecei na cidade até que sejais revestidos da força de Deus, da força do alto. E é exatamente aqui, meu irmão, minha irmã, que nós, a igreja, encontramos a certeza da nossa ação no mundo. Fazemos o que Jesus mandou fazer. Somos enviados dele, revestidos da sua força, a força cujo nome é o Espírito, que procede do Pai e do Filho. E esse Espírito, essa força do alto, é quem capacita a igreja para continuar sendo a igreja de Cristo, anunciando Cristo, realizando as maravilhas de Cristo, ampliando o reino, anunciando o Evangelho e exatamente fazendo com que o mundo perceba, entenda e acolha o seu destino, isto é, ser casa de Deus, ser na plenitude reino de Deus, reino que já acontece entre nós, reino cujo dinamismo vai mostrando os seus frutos entre nós e reino que caminha, portanto, a sua plenitude, quando tudo será recapitulado em Cristo, como lembra Paulo. Então, respondendo à pergunta, o Senhor não está no túmulo que está vazio. Onde Ele está então? Hoje a resposta é essa. O Senhor está no céu, junto do Pai, à direita do Pai, tendo descido de lá, tendo esvaziado-se
da sua glória, da sua majestade, sem deixar a sua natureza divina, que é intrínseca, é Ele, não é simplesmente algo dele, mas é Ele, Jesus, o Cristo, é Deus, sem, portanto, abdicar da sua natureza divina, e não poderia fazer isso, senão seria outra pessoa, não seria Deus. Jesus esvazia-se da sua glória, da sua majestade, toma a carne humana e ali, na natureza humana, unida e inseparável da natureza divina, ali está o Verbo de Deus, que passa entre nós, anuncia e inaugura o reino, passa fazendo bem, é morto e pregado na cruz, ressuscita e agora sobe ao Pai, de onde ele descera, e leva consigo as marcas da paixão, como ele fez questão de mostrar aos discípulos antes, as marcas das mãos, dos pés, do lado. Para sempre o ressuscitado leva as marcas da crucificação, do amor, da glorificação na cruz. Onde podemos encontrar o Senhor, que ressuscitou? Está no céu, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, assim nós cremos. Este é o domingo da ascensão do Senhor. Tendo terminado a sua missão aqui na terra, Jesus então toma à direita do Pai o seu lugar de Filho unigênito e pelo mistério da encarnação nos tornou filhos, nos tornou deuses, como lembra Agostinho, isto é, deu a nós também a graça por participação na sua natureza divina e por isso nos torna filhos, somos filhos no Filho Jesus e esse Filho encarnado, morto, ressuscitado, agora está junto de Deus no céu. E de lá haverá de nos buscar e de lá haverá de julgar e estabelecer a plenitude do seu reino. E é isto exatamente que aguardamos no final da história. Vamos para lá, vamos para o reino de Jesus, que já começou e vai à sua plenitude. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Neste próximo dia 2 de junho, domingo da Ascensão do Senhor, também celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, já na sua edição de número 53. E para cada Dia Mundial das Comunicações, celebrado anualmente, o Papa escreve uma mensagem, como também o Papa Francisco nos escreveu neste ano de 2019. E o título que ele deu à sua mensagem foi exatamente este: Somos membros uns dos outros, das comunidades de redes sociais à comunidade humana. Então o Papa nos convida a fazer exatamente um percurso de um lugar a outro. O Papa não desconsidera, não demoniza, não desqualifica a rede social, mas o Papa quer que ela seja caminho, complemento, que leve os corações humanos à comunidade humana, de modo que a rede social seja uma ponte que aproxime as pessoas e uma ponte que leve as pessoas não propriamente a relações virtuais, mas a relações presenciais, onde podemos sentir o rosto, o cheiro, a respiração do outro, como lembra o Papa. Então eu queria com você, meu irmão, minha irmã, visitar alguns parágrafos deste belo texto do Papa Francisco, que você certamente pode encontrar na internet para ler o texto todo. Mas aqui, tomando por base noções amplas do texto, o Papa vai falar de metáforas da rede social. E o Papa vai falar de 3 metáforas, de 3 elementos simbólicos que nos ajudam a compreender este lugar humano, este lugar social, este lugar de manifestação do ser. Por isso, vamos brevemente passar por essas 3 metáforas que o Papa escolhe para falar da rede social. A primeira metáfora é a rede. A segunda metáfora, a comunidade. E a terceira metáfora, o corpo e os membros. Então vamos à primeira metáfora que o Papa usa para falar da rede social, da comunicação e da proximidade que se constrói aí neste lugar virtual. O Papa vai dizer que as redes sociais servem para nos conectarmos melhor. E isso é bom, fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros. Mas, por outro lado, lembra o Papa, as redes sociais também se prestam a um uso manipulador dos dados pessoais, causando danos, estragos, não só nas vidas, digamos assim, pessoais, mas também no plano econômico e no plano político. Então o Papa sabe ver, digamos assim, os 2 lados deste mundo, o que nós também somos chamados a perceber. Não só as belezas, as possibilidades, o que há de positivo, mas também perceber que nesse lugar há algo de mal, de risco, de até mesmo diabólico, e nós precisamos estar atentos a esta dupla característica da rede social. Mas o Papa, retomando a imagem da rede, esta é a primeira metáfora, o Papa vai dizer que esta imagem, a figura da rede, nos convida a refletir sobre a multiplicidade de percursos. A rede funciona graças à comparticipação de todos. Isto é, a rede nos põe em muitas direções, em muitos percursos. E aqui há este elemento positivo. A rede cria comunhão, cria
uma forma de proximidade. E isso nos faz perceber na rede social uma potencialidade positiva. Mas o Papa também fala de uma segunda metáfora, que ele chama a metáfora ou a figura da comunidade. E isso é verdade. Nós não falamos de comunidades virtuais? Isso é próprio da rede. Mas o Papa também quer nos fazer pensar nisto. Tais comunidades virtuais conseguem dar provas de coesão e de solidariedade. Isso é verdade. Mas, frequentemente, permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem em torno de interesses ou argumentos caracterizados por vínculos frágeis. A rede me põe dentro de um grupo, de uma comunidade, mas ela também consegue me manter como um indivíduo do lado de cá, que não se deixa propriamente mostrar, não se deixa transparecer e permanece, portanto, como indivíduo, como alguém do lado de cá que pode, como quer e quando quer, manter-se completamente isolado. Não se dá, não se mostra, não se revela completamente. A rede social, portanto, produz, diz o Papa, vínculos frágeis, onde a dimensão interpessoal ainda não está posta na medida justa. Permanecem indivíduos que, a partir do seu ponto, interagem, mas interagem sem criar relações interpessoais fecundas e sadias. O Papa vai dizer que a rede é uma oportunidade para promover o encontro com os outros, mas pode também agravar o nosso auto-isolamento. Isso acontece, e acontece muito, a ponto até de eu optar por estar no meu mundo individual, conectado na rede, na comunidade virtual, mas profundamente marcado ainda pela solidão. O Papa vai inclusive chamar a atenção sobre os adolescentes que estão aí nesse lugar. Diz o Papa, os adolescentes é que estão mais expostos à ilusão. Os adolescentes é que estão mais expostos à ilusão de que a rede social possa satisfazê-los completamente a nível relacional. E não pode. A rede social não nos satisfaz completamente a nível relacional. Ele chega a falar de eremitas sociais. Gente que está conectada, mas permanece isolada, profundamente marcada pelo individualismo, a incapacidade de relacionar-se de modo sadio e pleno nas relações interpessoais e presenciais. Esta realidade multiforme e insidiosa, diz o Papa, interpela também a Igreja. Nós precisamos também pensar mais e sempre sobre isso. E a terceira imagem, a terceira metáfora que o Papa usa é a metáfora do corpo e membros, retomando a ideia paulina desta imagem, dessa metáfora. Ele vai dizer, a metáfora do corpo e dos membros leva-nos a refletir sobre a nossa identidade, que se funda sobre a comunhão e a alteridade. A nossa identidade se funda aí, na comunhão e na relação com o outro. Isto é a alteridade. É aí que nós nos construímos de modo sadio e correto.
uma tal capacidade de compreensão e comunicação entre as pessoas humanas, isso é próprio nosso, essa natureza, essa capacidade de comunicação, de interlocução, tem o seu fundamento na comunhão de amor das pessoas divinas. Deus, diz o Papa, não é solidão, mas é comunhão, é amor, é comunicação. É exatamente nesta natureza e nesta comunidade divina que encontramos também, digamos, os vestígios e o fundamento da nossa natureza humana, relacional, comunicativa, onde precisamos e nos realizamos no confronto e na comunicação, na interlocução presencial uns com os outros. É importante não perdermos isto de vista. O Papa cita São Basílio, e São Basílio diz: nada é tão específico da nossa natureza como entrar em relação uns com os outros, ter necessidade uns dos outros. Isso é próprio nosso. Portanto, a imagem do corpo e dos membros recorda-nos que o uso da rede social é complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Precisamos passar, sim, usufruir, sim, da rede social, mas que ela seja caminho que nos leve ao encontro de carne e osso. Aprendamos com o Papa, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório, uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, vamos avançando no ano, com muitos motivos para celebrar a fé que temos. Nós estamos para celebrar a festa da Ascensão do Senhor e da Ascensão até o domingo seguinte, que é Pentecostes, quando nós concluiremos então o tempo pascal. Nessa semana celebramos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Também aqui na cidade de Divinópolis, vamos realizar essa semana sob os cuidados da comunidade Caminho Novo. Então vai haver de segunda até sexta-feira, ali na Casa Samaritana, a partir da segunda-feira e em alguns outros lugares ao longo da semana, mas começando lá na segunda-feira, vai acontecer também essa semana de oração pela unidade dos cristãos. Quero convidar você a participar conosco, você que mora aqui por perto, você que mora aqui na nossa diocese e tem um acesso fácil a Divinópolis. E se você mora mais distante, em outra diocese, em outro estado, por que não rezar também nesta intenção, de modo que cresça sempre mais o laço que une os discípulos de Jesus. Assim como a rede social, como lembrava o Papa, vai criando sempre novas formas de aproximação, nós também precisamos avançar na fé como uma rede importante que cria e fortalece o corpo do Senhor, a comunidade que crê, a rede espiritual que nos une a Cristo. E será muito bom que a semana de oração seja um espaço para isto. Então, aqui na cidade de Divinópolis, do dia 3 ao dia 7 de junho, vai acontecer a semana de oração pela unidade dos cristãos. Você está convidado, então, no dia 3, a estar lá na comunidade do Caminho Novo, aqui na sede que eles têm no centro da cidade, na Casa Samaritana, para ali iniciar, então, essa semana de oração, que vai nos levar a Pentecostes, exatamente o domingo seguinte, a festa
de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, quando nós então, como lembrou Jesus, estamos também para celebrar esta presença fecunda do Espírito, sempre derramado sobre nós e sobre a igreja, para que possamos ser testemunhas do Senhor, da sua ressurreição, do seu evangelho, do seu reino. Então esteja atento, também aí na sua comunidade, na sua cidade, na sua diocese, pode ser que haja momentos importantes, orantes, quem sabe até com outros grupos religiosos cristãos nessa semana, para que assim possamos levar a sério aquilo que Jesus nos pede e nos ensina no Evangelho de João. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia, para que o mundo creia. A nossa unidade, construída também na nossa diferença, haverá de dar testemunho do Senhor que vive. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós. Todos contra a pedofilia.